Pronto, estamos ao vivo. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro, onde nós estamos iniciando a leitura do livro O Poder do Subconsciente. Esse é um livro maravilhoso, que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele mudou a minha vida num momento muito importante da minha vida. Acho que eu li esse livro há uns 16 anos atrás, e ele é um livro que vai ser muito bom reler ele nesse momento. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma programação para seguir. Hoje, então, no nosso primeiro dia, nós vamos fazer a apresentação desse livro, onde nós vamos ler, então, a capa, a contracapa, conhecer um pouquinho do autor, né? Saber para que esse livro foi escrito. E quem vai nos ajudar com a leitura é a Isa. Isa, por favor, pode iniciar aí, lendo a capa, a contracapa. Ok. O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la um jardim. Você é um jardineiro e planta sementes, pensamentos, em seu subconsciente o dia inteiro, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeia, terá colheitas em seu corpo e ambiente. Cada pensamento é, portanto, uma causa, e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos, a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará na verdade. Contracapa. Não é mágica, não é mito nem lenda. Podemos moldar nosso destino através daquilo que pensamos. Joseph Murphy pesquisou de maneira exaustiva o poder da mente humana ao longo de sua vida, apoiando-se nas mais variadas ciências, e concluiu que tudo o que você precisa para construir a realidade dos seus sonhos está na força do seu pensamento. Neste clássico, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil, Murphy mostra que a melhor maneira de concretizar uma ideia é visualizá-la como algo real, de que de fato está acontecendo. Para tanto, é preciso desenvolver o poder do subconsciente, onde estão guardados nossos maiores desejos. Nós somos aquilo que desejamos. Seja na vida financeira, no amor, em questões de saúde ou relacionamento, o segredo para o sucesso está em como imaginamos o futuro. E Joseph Murphy nos mostra a melhor maneira de fazer isso. O poder do subconsciente lhe ensinará técnicas para desenvolver todo o potencial da sua mente, superando adversidades, alcançando seus objetivos e mudando situações aparentemente irreversíveis. Joseph Murphy, 1898 a 1981. PhD pela Universidade da Índia, escritor, professor e conferencista, tornou-se conhecido por seus best-sellers de alto valor espiritual. O autor foi um dos mais profundos conhecedores das leis mentais e espirituais e permanece até hoje como fonte de inspiração
para uma legião de seguidores. Seus cursos sobre o poder do subconsciente sempre atraíram um grande número de pessoas, e sua obra continua conquistando milhares de leitores no mundo todo. O autor tem mais de 20 livros publicados no Brasil. Aí, um pouquinho antes do sumário, tem uma outra descrição sobre o autor que eu vou ler. Diz assim, ó. Joseph Murphy, 1898 a 1981. Escritor, professor e conferencista, se tornou conhecido no mundo inteiro por seus best-sellers de motivação. O autor foi um grande conhecedor das leis mentais e espirituais e permanece até hoje como fonte de inspiração para uma legião de seguidores. Seus cursos sobre o poder do subconsciente sempre atraíram muitas pessoas e sua obra continua conquistando milhares de leitores. O poder cósmico da mente, conversando com Deus e 1001 maneiras de enriquecer são alguns de seus livros publicados no Brasil. Excelente. Muito obrigada, dona Isa, pela sua leitura, por nos apresentar este livro. Eu não sei qual é a edição que vocês têm aí. Aqui eu tenho aqui na minha mão é a 106ª edição de 2021. O meu livro original desse daqui eu perdi, porque não sei onde ele foi parar. Esse daqui é um livro recente que eu comprei. Eu tinha mania, gente, de emprestar os meus livros para as pessoas. E isso é uma coisa que eu não faço mais. Porque livro é uma coisa que vai e não volta. Eu tenho, e os meus livros, assim, ó, que nem esse livro foi um livro que eu queria ter o primeiro, que eu li. Ele era uma edição antiga. Mas, enfim, cada um aí, olha lá, a Lise está com uma, não sei nem quanto é que fala, 100ª, como é que fala? 112, edição número 112, 100ª. 12ª. Tem que falar tudo? 100ª, 14ª, 100ª, 12ª, é assim, né? Não tem outro jeito. Então é isso aí, gente. Mas, às vezes você encontra no sebo da sua cidade uma edição antiga. Eu gosto das edições antigas. Mas vamos lá. Então, O Poder do Subconsciente é um livro que vai surpreender e chocar ou intrigar muitas pessoas, né? Porque ele fala aqui que o que a gente pensa é o que acontece na nossa vida. Ele fala que a gente molda o nosso destino através daquilo que pensamos. Como assim? Meu Deus. Do que ele está falando? E aí ele já vem falando aqui, né? Não é mágica, não é mito, não é lenda, não não são poderes espirituais. Não é isso. É o poder do nosso subconsciente. Como que funciona? A gente tem que entender isso daqui, ó. Aqui na primeira abinha aqui, ele fala assim, ó. Bem no meio aqui, ó. Cada pensamento é, portanto, uma causa e cada condicionamento um efeito. É muito importante você entender o que está dizendo aqui. O pensamento, ele só passa. O pensamento, ele vem. Né? O pensamento, então, ele é uma causa, ele é uma semente. E o que é o condicionamento? Vamos lá, eu quero que alguém me responda, que a gente tem que trabalhar isso aqui tem que ficar entendido para vocês.
Então, cada pensamento é, portanto, uma causa, é uma semente. E cada condicionamento é um efeito. Ou seja, aquele pensamento vai virar realidade, vai ter um efeito. Então, o que está dizendo aqui em condicionamento? O que ele quer dizer com essa palavra aqui? Porque a gente tem que ver, gente, isso aqui foi a tradução, né? Para o português. Então, o que essa frase está dizendo para a gente? Cadê as mãozinhas levantadas, gente? Um de cada vez. Oi, Bárbara. Ju, a palavra que vem para mim quando fala condicionamento é condicionamento físico, né? Prática, treino, né? Então, acredito que o nosso pensamento ele é espontâneo, mas o que ele está querendo dizer aí é que vai exigir um treinamento, né? Isso. Ou seja, aquele pensamento, uma coisa é você ter um pensamento, a outra coisa é você condicionar aquilo. Então, se o pensamento aqui é uma semente, quem é o jardineiro? Então, o condicionamento sou eu regar essa semente, colocar no sol, ver se está muita sombra ou se está muito sol, pôr adubo. Isso é um condicionamento. Porque igual eu tenho que ir para academia, que a Bárbara falou, condicionamento físico, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer caminhada todo dia, eu tenho para condicionar. O que eu tenho que fazer para uma planta nascer? É o condicionamento. O condicionamento é aquilo que eu faço, então, para treinar algo, para que aquilo se concretize. Deu para entender o que é o condicionamento aqui, gente? Então, isso é essencial para você entender esse livro. É bem do jeitinho que ele falou aqui, ó. Você é um jardineiro e planta sementes. E aí todo mundo conhece aquela passagem bíblica que fala da semente, né? Quando uma semente cai no meio das pedras, ela vai nascer? Ela vai brotar? Quando ela cai no meio dos espinhos, quando ela cai num solo fértil, ela vai brotar. Então, os nossos pensamentos são isso. Então, pensamento, você ficar pensando um trem é ótimo, né? Mineirei, gente. Você ficar pensando algo, muitas vezes você está condicionando aquele pensamento, ou seja, não foi só um pensamento que passou. E aí, ele fala outra coisa aqui na contracapa, que para mim já tinha que grifar a contracapa já. Essa parte aqui que eu falei do pensamento e condicionamento é uma parte que a gente já tinha que grifar, que eu nunca vi grifar contracapa, né, gente? Mas nós conseguimos. E aqui, ele fala assim, ó, no terceiro parágrafo, seja na vida financeira, no amor, em questões de saúde ou relacionamento, o segredo para o sucesso está em como imaginamos o futuro. Guarda essa frase. Aí vamos voltar ao parágrafo anterior. Nesse clássico, já vendeu tal, mostra a melhor maneira de concretizar uma ideia é visualizá-la como algo real, que de fato está acontecendo. Para tanto, é preciso desenvolver o poder do subconsciente, onde estão guardados nossos maiores desejos. Nós somos aquilo que desejamos. E aí, nessa hora, me vem aquela clássico, né? Aquela máxima da terapia, que alguns já devem ter ouvido aqui. Medo é desejo. E aí? Nós somos aquilo que desejamos. Medo é desejo. Como que essas duas coisas se casam aqui?
Porque aquilo que eu tenho medo, eu fico repetindo dentro de mim. Ai, meu Deus, vai acontecer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu fico o tempo todo pensando naquilo. E se ele acabou de dizer que pensamentos são sementes e condicionamento é o que faz o trem brotar, medo é desejo, ou seja, aquilo que eu tenho medo é aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque eu fico pensando naquilo o tempo todo. Olha isso, gente. E aí, outro lado que a gente pode levar isso daqui. Olha só, seja na vida financeira, no amor, em questões de saúde ou relacionamento, o segredo para o sucesso está em como imaginamos o futuro. Aí, eu vou dar um exemplo aqui das pessoas que vêm até mim, por exemplo, nos atendimentos, que eu atendo as pessoas com a compreensão sistêmica, né? E aí as pessoas chegam até mim e falam assim, Juliana, eu não consigo casar. E eu falo, eu moro com meu pai e com a minha mãe, eu tenho 40 anos, moro com meu pai e com a minha mãe, mas eu tô livre para casar. Ah, é? É. Mas se você casar e for embora, como é que vai ficar seu pai e sua mãe? Não, eu acho que eles vão ficar bem. Descreve para mim. Qual é a cena que passa na tua cabeça quando eu falo que você vai se casar e vai embora e seus pais vão ficar bem? Aí a pessoa, na hora, ela fala, mas e se minha mãe precisar de um médico? Mas e se... mas e se... Então, são pensamentos que estão ali, mas a pessoa nunca admitiu para ela. Tem gente que chega e fala assim, eu queria ganhar dinheiro, não consigo ganhar dinheiro. Eu falo, tá, primeira coisa, gente, imagine você com todo o dinheiro do mundo agora. A pessoa fala, ai, que delícia! Meu Deus, nossa, muito bom. Como é que vai estar a sua família olhando para você? Como é que vai estar? Você vai ter que sustentar quem? Você vai ter que... Aí a pessoa fala, nossa... Aí a pessoa começa a vir para a realidade. Não, peraí, se eu tiver dinheiro, ixi, minha irmã, meu pai, minha mãe, nossa, meu sobrinho. Tem gente que chega, eu quero ganhar dinheiro e não consigo. Você ganhar dinheiro hoje, você continua casado com seu marido? A pessoa regala 2 olhos e fala assim, não. Eu falei, então tem algo que você tem que resolver antes, né? Vocês entendem, gente, o que ele está falando aqui? Nós somos aquilo que desejamos. E o segredo para o sucesso está em como imaginamos o futuro. Ou seja, se eu imagino que se eu ganhar dinheiro, eu vou terminar com meu marido, eu vou meter o pé em tudo, eu não quero mais saber de nada, você pode fazer isso? Aí você não pode. Aí seu subconsciente dá 10 passos para trás e fala, então é melhor você não ganhar dinheiro. Vamos deixar quietinho aqui, porque se você ganhar, vai dar ruim. Vocês estão entendendo? Oi, Dri. Ele usou a palavra construir a realidade, né? Mas antes de a gente começar uma construção, a gente vai ter que olhar para a realidade, olhar o terreno que eu tenho, né? Olhar o que já tenho, o que tem que sair primeiro. Não é assim começar a construir. Por isso que muitos começam, né, a ler, a fazer terapia, a começar a pensar positivo, a sonhar, mas não tem base, não tem estrutura, não tem nada. É construir aquele castelo de areia e aí cai tudo na nossa cabeça, né? Então, vamos ter que olhar para a realidade
e ele também usou a palavra desenvolver o poder do subconsciente. Então, todos temos, mas se a gente não está usando, se a gente nem sabe onde que a gente está, não tem, vai usar de uma forma equivocada que vai acabar dando errado e você vai falar, tá vendo? Não funciona mesmo. Exatamente. Exatamente isso, Dri. E assim, gente, vocês vão ver que durante o livro ele vai trazendo as histórias. E olha, o negócio é de assim, ó, é chocante. É chocante. Eu lembro que a minha mãe leu esse livro nessa época, né, uns 15 anos atrás, depois que eu já tinha lido, ela leu. Eu vou até ver com ela a data, mas eu lembro que ela reformou a casa, que ela mudou tudo em volta dela, assim, porque quando ela ficou sabendo do poder do pensamento, aí ela escrevia frases pela casa, e ela, gente, pensa um livro que muda a vida da gente. É esse livro aqui. Ele é não, vocês vão ver a hora que vocês começarem. Eu estava fazendo aqui a programação, né? E aí você vai pondo ali os subtítulos, né? E aí tem um aqui, ó, quer ver? É o da aula do dia número 6. Como ele perdeu o braço. Gente, vocês vão ver essa história. Vocês não têm noção. E aí eu fui fazendo ali, relembrando das histórias. Gente, esse livro é fantástico. É muito bom. Então, ele vai trazer como que funcionam esses pensamentos. Coisas que a gente acha que é normal. Você vai ver que aquilo ali, né? É muito forte. Então, pensamentos são sementes. Pensa isso. Pensamentos são sementes. E você é o jardineiro. Aquilo que você faz. Já aconteceu com vocês? Eu faço muito curso, né, de coach, esses trem, faz muitos anos. E já aconteceu muitas vezes comigo, de eu pegar livros antigos meus, coisas escritas minhas, que eu escrevi há 5, há 10 anos atrás, e olhar e falar, meu Deus, a minha vida está exatamente assim. Tudo que eu escrevi, a minha vida estava ali exatamente assim. E um trem que eu escrevi num momento de um exercício, sabe aqueles cursos que você faz e você escreve promessas de ano novo, sabe aquela coisa assim que você faz e que depois você esquece, você fala, nem... E passa anos e a minha vida, a hora que eu pego aquilo, eu fico chocada. Essa semana mesmo eu estava arrumando uns aqui de um curso de coach que eu fiz com o Saulo, estava recém-casada, foi em setembro de 2017. A gente se casou, né, em junho de 2017, e a gente estava fazendo esse curso, e lá estava escrito, eu não lembrava disso, gente. Eu não lembrava, estava escrito quanto que eu queria estar ganhando em 10 anos, e eu já passei desse valor em 6 anos, e lá estava escrito que eu quero ter uma Hilux preta. E nós fomos comprar um carro agora, né? Tem um mês. Nós compramos um Honda, que o Luiz gosta muito de Honda, né? Nós compramos um Honda. E claro, né, gente, que uma Hilux é 4 vezes o preço do Honda que a gente comprou. Mas... E eu falava assim pro Luiz, tá bom, amor, nós vamos comprar o Honda, mas para mim é só uma Hilux preta. E eu nem lembrava que eu já queria a Hilux preta lá, estava escrito lá. Hilux preta. Então vocês vão me ver de Hilux preta, gente, não vai ter jeito. Porque é muito louco. É muito louco. Você escreve um negócio e a sua vida é o condicionamento. A sua vida é o condicionamento. Certo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Perguntem. Porque eu sei que esse livro, ele causa algumas... Tipo, será? Como assim? Tragam essas perguntas, que isso é muito importante.
Eu nem vi. Alguém foi lá no YouTube? Cadê o povo do YouTube? Eu esqueci que a gente estava ao vivo no YouTube, gente. Ó, a Regina falou lá no YouTube, o pensamento cria. Sim, o pensamento cria. Então, deixar um recadinho aqui, né, para quem estiver assistindo ao vivo ou a gravação desse vídeo no YouTube, deixa o seu like, que isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, você pode. Agora nós abrimos o Clube do Livro para as pessoas se tornarem nossos alunos através do... Alunos não, né? Participantes do Clube do Livro. Eu semear esse pensamento e visualizá-la. Meire, foi só um comentário? Que ela pôs aqui no chat. Foi, tá. Então tá bom. Ok. Oi, Karen. Sobre a versão, porque eu estou com uma versão aqui do livro, que ele é de 1990. Aham. Ele está totalmente diferente do que foi lido hoje. Ah, é? É bem diferente mesmo, assim, sabe? Eu tô, meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que eu estou aqui? Sobre o jardim, procurei jardim por tudo aqui, não encontrei. E como que tá aí essa parte? Olha, o início dele, ele está assim. Você entendeu que a gente leu a capa, né? Sim, aqui, ó. Aqui diz assim: quando você abrir este livro, avistará o caminho para uma vida nova, de prosperidade, paz, juventude e bênçãos espirituais. É como ele começa. Diferente, né? São versões. Cada período... Mas e aí, lê aí para a gente, pode continuar. Isso vai acontecer porque este livro lhe ensinará a utilizar em seu proveito para a realização de todos os seus objetivos pessoais de renovação e mais as suas metas sociais de riqueza e sucesso e força mais poderosa que há em você, que há tudo mais... Tem um negócio diferente aqui na pontuação, que a tudo mais domina e controla e que, entretanto, na maioria das pessoas, esquecida e desprezada, o subconsciente. Porque você está vendo que lá em 1990, gente, como que era essa questão de subconsciente? Era algo que os coaches lá da época estavam surgindo. Que assim, gente, essa história de coach, de desenvolvimento, começou lá no início de 1900, com Napoleão Hill. Com lá o Dale Carnegie, com homens lá que, né? Aliás, eu queria pôr um livro aqui do Napoleão Hill para a gente ler no Clube do Livro. Acho que depois da Mágica de Pensar Grande, a gente podia ler as Leis do Triunfo. E aí, só que isso, durante muitos anos, foi algo que ficou com uma parcela muito pequena da sociedade, porque a gente não tinha internet. A gente não tinha a popularização desses termos, desses estudos, entende? Em 1990 não tinha internet ainda. A internet para nós, por exemplo, chegou nos anos 2000. No final de 1990, né, bem no finalzinho de 2000, que a gente começou a ter. Então, esses termos de lá para cá, o que ele fala aí que o subconsciente é algo... Como é que ele falou aí? Algo relacionado à prosperidade, paz, juventude, bênçãos espirituais, esse tipo de coisa. E aí ele fala que o subconsciente é algo bem no finalzinho do que você leu. É algo que as pessoas não conhecem ou não levam... Que as pessoas esqueceram ou desprezaram. Tipo assim, era algo...
E hoje já é outra coisa. Quando você fala em subconsciente, principalmente para quem trabalha com terapia, tudo que a pessoa descobre, fala, mas isso era consciente ou inconsciente? Mas isso estava no meu subconsciente. Mas não é assim? Hoje isso é algo que é normal para a gente. Pelo menos para quem está no meio aqui de desenvolvimento pessoal, o subconsciente é uma coisa normal, né? Que aí depois vieram. Então, esses estudos que foram feitos todos ali, Freud, William James, todos esses estudiosos da psicologia, por exemplo, foi lá em 1900 e bola. Só que o problema é que isso não era difundido, isso não era conhecido. Então, dos anos 2000 para cá, mudou muita coisa. Nós estamos em 2023. Então, hoje são outros termos. Então, a atualização do livro é isso. Ele está falando a mesma coisa na linguagem de hoje, né? Por isso que eu gosto das versões antigas. Porque aí você vai lá no pensamento do autor. Acho muito legal. O original do que o autor pensou, né? Isso faz a gente... Eu gosto muito. Quem mais que levantou? Não, foi alguém perguntou aqui no chat, espera aí. Como dar início a essa base que a Adri comentou? Dri, que base que você comentou? Gente, minha cabeça, eu já estou no segundo livro, eu não vou lembrar os comentários. É porque eu falei que muitas vezes, se a gente não estiver na realidade, se você não parar realmente para identificar, eu começo, o poder da imaginação, começa a imaginar, só que não dá em nada. Então, por exemplo, né, você pensou na Hilux, se você só ficasse com aquele pensamento, deitado apenas, sem trabalhar, sem nada, sem se cuidar, sem fazer nada, falar que porcaria, eu tô há 50 anos sonhando com essa Hilux, agora não fabrica mais e não consegue mesmo, né? Então, tudo a gente tem que... Primeiro passo é a gente cuidar, né, do nosso emocional, do nosso ser um adulto consciente, porque se a gente estiver na postura infantil, a gente não vai conseguir... Criança não tem como construir um prédio, né? Ela vai construir um castelinho de areia. Sim, você vai ficar só no querer, né? Mas é por isso que a palavra condicionamento aqui foi muito bem empregada. Por isso que eu quis destacar essa frase do condicionamento. Porque é um condicionamento. Tá bom, eu pensei na Hilux. E depois, gente, eu juro para vocês, eu nem pensei mais. Eu não fico pensando. Eu andava de Kwid até outro dia, porque eu e o Luiz, a gente andava de carro alugado. A gente nem para carro não liga. De tipo assim, tá levando nós? Então vamos embora. Entendeu? A gente andava com o carro alugado, era o que tinha lá e estava tudo bem, porque nós nem carro não queria comprar. E aí, olha que louco isso. O condicionamento é tão forte que a gente chegou num momento que a gente falou assim, não dá mais para a gente andar de carro alugado. A nossa vida não comporta mais. A gente precisa olhar para isso. Porque isso faz parte do nosso ciclo, né? Porque... Aí eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Porque na vida é assim, ó. A gente sabe de algo, a gente fica consciente de algo. Aí a gente vai angariar recursos para aquilo acontecer. Ou para a gente saber, né? Para a gente aprender aquilo. A terceira etapa, a gente tem que concretizar aquilo. Se a gente não concretiza, a gente não vai para o próximo ciclo, que de novo você vai conhecer algo, né? Ficar sabendo que tem coisas maiores, conhecer, trabalhar para angariar recursos daquilo e concretizar de novo. Então, eu e o Luiz, nós vimos que a nossa vida estava estagnada porque a gente não estava concretizando coisas que já estavam prontas na nossa vida. E ter um carro era uma dessas coisas. Eu sei que para algumas pessoas isso não vai fazer sentido, mas para outras pessoas vai entender, né, que isso aqui é um estudo
né? Outra coisa profunda, eu só estou falando aqui para vocês estou dando uma pincelada de algo muito profundo. Mas só para vocês entenderem. Tem vezes na vida que a gente está travado, que a gente acha que a gente não está, mas é porque a gente não concretizou tudo aquilo que a gente já angariou. Ou seja, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você... Isso tem que virar algo concreto. Isso tem que servir para algo. E quando isso se torna algo concreto, você passa para o próximo nível. Lembra que eu sempre falo para quem é meu aluno, né? Que a vida é igual uma fase de videogame? Então, é quando você passa de fase. Não adianta você saber jogar aquela fase, mas não pegar o troféu do final. Você não vai passar para a próxima fase. Você precisa fechar aquilo. Você precisa fazer o movimento. E a nossa vida, nós somos seres que vivemos de símbolos, vivemos de concretização. Por isso que a gente vê que cada grande concretização, a gente abre uma nova fase do videogame. Então, por exemplo, quando eu me torno adolescente, eu passo de fase. Quando eu vou lá e arrumo um emprego, eu passo de fase. Quando eu vou lá e compro um carro, eu passo de fase. Quando eu vou lá e caso, são coisas, tá vendo? Que você vai concretizando uma fase e vai abrindo outra fase. E vai passando para coisas maiores e mais difíceis. Entende? E isso, gente, depois o pessoal da especialização me lembra de eu voltar nisso aqui, porque isso vai fazendo com que a gente cresça. Mas, enfim, sobre o poder do subconsciente e o condicionamento. Daniel já falou aqui no chat que ok, que era isso que ele estava pensando, mas o condicionamento é muito mais importante, né, do que o pensamento. É que quando a gente fica nesse pensamento repetitivo, e normalmente é com coisas ruins que a gente fica com esse pensamento repetitivo, o pensamento repetitivo também é um condicionamento. Só que a gente vai ver, né, que quando é para baixo, só o pensamento basta. Mas quando é para cima, certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui. Para mais um livro, vamos juntos. Sim, vencer a gravidade dá trabalho. Vencer a gravidade não é fácil. Amanhã, então, a gente começa a leitura falando sobre os milagres que este livro pode fazer na sua vida. Ok? Obrigada, gente. Beijos, um ótimo dia, uma ótima semana para vocês e até amanhã.